Essa comissão ela é constituída por 3 servidores públicos efetivos do órgão, que são servidores públicos de nível igual ou superior do investigado, né? É o momento em que a administração começa a apurar a responsabilidade do servidor. Depois dessa fase de instauração, começam os procedimentos apuratórios para saber se de fato o servidor público ele vai ser responsabilizado ou não, né? É o momento em que aí a defesa ela tem que apresentar os momentos dos quesitos e uma defesa preliminar. A lei ela traz essa previsão de uma defesa preliminar, né? É um resguardo em que o servidor público, a partir do momento que ele tem ciência da instauração do procedimento administrativo disciplinar, ele tem a oportunidade previamente à sua defesa em se manifestar no processo, né? Apresentar os seus elementos de informação, saber o que de fato está sendo apurado pela administração pública. Depois disso, a administração pública novamente retoma para si o processo e começa a partir daí efetuar demais diligências para saber quais são os elementos de prova, o nexo causal entre a conduta e o ato praticado pelo servidor público. Nesses momentos, a defesa técnica, que no caso é o advogado, pode fazer apontamentos para a comissão, né? Apontamentos específicos tanto para elementos de prova como para corroborar a sua tese defensiva, apresentada lá na fase preliminar, né? Lá na primeira defesa preliminar. Essa é a função principal do advogado quando ele vai fazer a defesa técnica do servidor público, né? A partir daí, depois que passa por todos esses momentos, desde da instauração até a apuração dos fatos, em que o advogado faz os apontamentos, inclusive para a comissão para apurar a responsabilidade, a administração pública, por meio do presidente da comissão, emite um relatório final. Esse relatório final vai trazer ali para o servidor público o ato de indiciamento, e se o servidor público ele foi de fato cometeu ou não a infração disciplinar. Nesse relatório, a autoridade, ela, diante de todos os requisitos, de todos os elementos apresentados no processo administrativo, ela toma a sua decisão final, né? Ela só toma a sua decisão final, corrobora para saber se a tese defendida pelo advogado, ela corrobora com a questão da sua isenção de culpa, a sua isenção da infração que ele é imputado, ou se de fato o servidor público cometeu ou não a infração disciplinar. Todos esses elementos de prova, ele vai para uma autoridade, geralmente hierarquicamente superior, para tomar a decisão, né? A decisão definitiva acerca se vai ser responsabilizado o servidor público ou se ele vai ser, podemos dizer que na linguagem menos técnica, absolvido dessa questão da infração disciplinar cometida, né? Depois desse ato que é proferido, que no caso da condenação, podemos dizer pela condenação, o servidor público ele tem o momento do recurso, que é onde também uma atuação muito importante por conta do advogado para atacar pontos específicos da decisão. Entendeu? São pontos em que a decisão, por um ato motivado, que é obrigatório na constituição do ato administrativo, ele consegue trabalhar os requisitos e os elementos do ato administrativo para saber